Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e vamos para mais um vídeo dessa nossa série Investindo R$ 100 na Prática, no qual eu mostro para vocês, eu explico como é simples e acessível vocês iniciarem nos investimentos com pouco recurso. E antes de iniciar o vídeo, já confere a sua inscrição no canal, deixa seu like para que você não perca os próximos conteúdos. E hoje vamos iniciar o vídeo de uma maneira um pouco diferente. Antes de vermos as notícias que aconteceu no mês, na semana, vamos verificar como que está a carteira. Então, a carteira está com quase R$ 840 de patrimônio, no qual 780 foi investido. Brando, e esse restante? Esse restante vem de ganho de capital, que é o valor que eu comprei as aplicações e o valor que está hoje, mais os dividendos recebidos, que todo dividendo que eu recebo eu reinvisto, então eu acabo tendo outro ganho de capital em cima disso. E traz uma variação de mais de 7%, e uma rentabilidade de mais de 22%. E vamos olhar aqui a fundo essa rentabilidade. E aqui é interessante que a gente consegue comparar com outros resultados, com outras variações. Por exemplo, aqui trazendo o resultado até setembro, antes da aplicação que a gente vai fazer nesse mês, a minha carteira está com uma rentabilidade de 22,3%, o IPCA 3,15%, o IFIX 14,44, CDI 9,09 e o IBOV 21,25. Brando, o que são esses resultados, o que são esses indexadores? Então aqui a gente consegue ver cada indexador que é muito importante para a nossa economia. O IPCA ele vai medir a inflação e aqui eu estou vendo no período desde que eu comecei a investir nessa carteira, ou seja, desde janeiro. Então desde janeiro até aqui a gente tem um IPCA acumulado de 3,15, uma inflação de 3,15. O IFIX é o resultado dos fundos imobiliários, acaba sendo a média dos fundos. CDI é a taxa de juros que os bancos utilizam, que ela é muito aproximada da Selic, 9,09. E o IBOV, que é o resultado da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, 21,25. Então conseguimos ver que no momento a carteira ela está performando melhor do que todos esses índices. Claro, pegando o resultado exclusivo de cada um. E Brando, por que isso acontece? Porque a gente faz uma diversificação e essa diversificação acaba auxiliando no seu resultado, na sua rentabilidade e diminui os riscos. Porque quando a gente fala de risco-retorno, a aplicação mais segura e vai estar te trazendo um retorno estável, uma rentabilidade média, é o CDI, que ele vai trabalhar com a taxa de juros. A gente consegue ver que o CDI está aqui em verde e acaba sendo uma linha reta em um crescimento, que é a chamada renda fixa. O restante a gente vê uma variação que vai tendo. O que vai ter uma constância vai ser o IPCA e o CDI, que a gente vai tratar sempre como aplicações de renda fixa. Então aqui eu tenho um retorno estável, uma rentabilidade meio que certa, porque ele vai se basear na taxa Selic, na taxa de juros que já conhecemos, porém tem um ganho ali limitado. Quando eu começo a fazer uma diversificação, eu jogo a minha rentabilidade lá em cima, é claro, devido a bons ativos, a boas escolhas. Por quê? Porque eles vão me trazer bons resultados. E é o que acaba acontecendo. Então, com a minha carteira, hoje eu tenho fundo imobiliário e eu tenho Ibovespa, eu tenho ações. Eu pego um pouco de cada um. Se eu tivesse investido só no Ibov, eu teria um resultado de 21,25. Se eu tivesse investido só no IFIX, 14,44. Com a minha diversificação, eu acabo tendo um pouco de cada e eu acabo tendo um resultado melhor do que se eu tivesse escolhido apenas um desses indexadores. E eu acabo estando exposto em todos esses indexadores, mesmo sem investir em renda fixa. Brando, como? Eu invisto em fundos de papéis que têm resultados totalmente atrelados com o IPCA, com o CDI, porque eles trabalham com dívidas. Então, por mais que eu não tenha dentro dessa carteira uma aplicação direta em IPCA, em CDI, que normalmente a gente encontra em CDB ou em um tesouro, eu tenho uma exposição indireta por meio dos fundos imobiliários que eu tenho. Então eu acabo tendo parte desse resultado dentro da minha diversificação. E o interessante aqui é justamente isso. Estou diversificado um pouco em cada indexador desse e eu consigo ter um resultado melhor do que se eu tivesse investido em apenas um desses indexadores. Por isso que é muito importante você entender e saber diversificar a sua carteira de investimentos. E é interessante a gente verificar que até em agosto o IFIX e o Ibovespa meio que caminhou em linha reta. Porém, quando chegou agosto ele deu um salto. E por isso o Ibov está com um resultado tão positivo e também o IFIX, E Brando, o que será que aconteceu nesse período para ter esse salto tão grande? É que
E agora olhando o IFIX e o IBOV, né, como a gente faz todos os meses, realmente conseguimos enxergar que teve uma alta de agosto para cá, tanto no IFIX quanto também no Ibovespa. E o mais interessante, quando a gente joga na máxima histórica, a gente vê que tanto o Ibovespa quanto o IFIX estão batendo a máxima histórica, ou seja, eles estão num resultado maior na média dos últimos anos, desde que a gente consegue contabilizar aqui. E Brando, por que que está acontecendo isso, né? A gente já vem comentando muito sobre isso, sobre um cenário de possível redução de juros, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. E isso faz o quê? Isso faz com que venha novas aplicações, novos recursos de investidores estrangeiros e até mesmo de aplicações de investidores nacionais que deixam de investir na renda fixa e jogam dinheiro para a renda variável. Isso leva o preço dos ativos lá para cima. E nessa semana começamos a ter a redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que já começa um pouco sinalizar essa alta que a gente vem tendo aqui nas nossas opções de renda variável. Porém, a nossa taxa Selic, né, a nossa taxa de juros se manteve em 15%. Existia-se uma expectativa de começar a reduzir, mas não era uma coisa concreta, não era uma certeza. O que o mercado de fato mais esperava era manter ainda em 15%, que não deixa de ser um resultado alto. Desde 2006, ela não estava tão alta. Então, estamos sofrendo sim com uma Selic alta, juros altos, isso implica muito na nossa economia. Porém, já é a terceira reunião seguida que ela não sobe, que ela vem estabilizando, e isso sinaliza cada vez mais de uma possível redução. A próxima reunião vai acontecer agora em novembro, mas possivelmente ela só vai começar a reduzir lá em janeiro. Mas como já existe essa previsão de uma redução, muitas pessoas já começam a se posicionar em renda variável, porque esse resultado que enxergamos na renda variável, tanto no Ibovespa quanto no IFIX, é a expectativa do mercado do que pode acontecer. Então o mercado olha lá para frente, já começa a se mobilizar, começa a sinalizar a aplicação do que ele espera acontecer. A taxa de juros reduzindo, esse resultado tanto de CDI quanto de IPCA que você consegue na renda fixa diminui, não passa a ser tão atrativo e as pessoas começam a buscar renda variável para conseguir um melhor resultado. Por exemplo, aqui na nossa carteira é somente aplicações de renda variável e no ano estamos com resultado de mais de 20%, enquanto a renda fixa aqui, o CDI, está batendo 9,09%. Então aqui exemplifica muito essa questão de resultado de renda fixa e renda variável. E um ponto interessante que podemos verificar é que por mais que a nossa bolsa esteja numa alta histórica, como eu mostrei para vocês, o índice IPL, né, uma média do PL, do preço sobre o lucro da bolsa, está abaixo da média. Então aqui conseguimos ver que a média é de 10,9 e aqui em setembro o PL da bolsa foi fechado aqui no último pregão em 9,33. Então a gente está abaixo da média. Isso mostra que existem muitas empresas com preço-lucro com desconto, ou seja, ela está entregando bom lucro e o seu preço está abaixo. Porque o que pode ocorrer quando a bolsa está muito alta? Pode existir uma bolha, uma inflação no preço daqueles ativos, onde o preço está muito alto e o resultado não se equipara a isso. Aqui a gente ainda está vendo o contrário. Estamos vendo empresas com resultado bom, um bom lucro e o preço ainda um pouco reduzido. Por isso que está abaixo da média. Brando, isso vai acontecer com todas as empresas da bolsa? Não. Por isso que você precisa verificar ação por ação, ativo por ativo, para você identificar esse desconto ou não. E a carteira está com 59,2% em fundos imobiliários, 40,8% em ações, muito próximo daquela média que eu procuro manter de 60% em fundos, 40% em ações. E para a aplicação de hoje eu não vou fugir muito disso. Já tinha até comentado no mês passado que, como eu ainda não bati os R$1.000 de patrimônio, eu ia manter esses mesmos ativos até bater os R$1.000 e até lá eu ia fazendo o quê? Eu ia fazendo um rebalanceamento na minha diversificação. Então no mês passado eu aumentei a posição em Sanepar, em Itaúsa eu já tenho uma posição bem relevante, Banco Bradesco também é que está na média que eu estou querendo, é 25. Então eu vou aumentar minha posição no mês em Semig, que é uma aplicação que eu já tenho. Eu vou apenas aumentar para melhorar a diversificação.
Eu tenho 4 ações dela e ela tá com um resultado bem positivo, 8,56, só que de todas as outras que eu tenho aqui, ela acaba sendo a que tem um resultado ainda menor, porque a outra vai ser Sanepar, que já está com resultado de 12,53, então a gente vem conseguindo bons resultados com as aplicações que estamos fazendo. E a CEMIG ela está com PL 4,97, o preço sobre valor patrimonial 1,13 e o yield de mais de 12%, isso é muito interessante. Lembra que a gente acabou de ver a questão do PL, né? Aqui no Investidor 10 eu também consigo ver como é que tá o PL dela. Hoje tá 4,97, tá abaixo da média da empresa e tá abaixo do setor, do segmento elétrico. Então isso é muito interessante para essa questão que eu falei anteriormente. A bolsa tá em alta, o resultado aqui na minha carteira tá positivo, ela vem crescendo, mas ainda assim ela tá com preço legal para eu aumentar as minhas aplicações. A margem dela é muito boa também. E aqui dentro do Investidor 10 também tem esse checklist do Buy and Hold que pode te auxiliar. E o que significa isso, né? Fazendo uma tradução direta, significa comprar e manter. Então vai muito da estratégia de quem investe em um ativo, uma ação e segura e mantém para o longo prazo, que é justamente a minha estratégia com essa carteira. E aqui mostra que ela está mais de 5 anos na bolsa, que ela tem um lucro nos últimos 5 anos, que ela possui um ROI, que é um retorno sobre o patrimônio líquido, acima de 10%, ou seja, o que ela tem de patrimônio, ela gera um retorno de no mínimo 10%. Ela vem apresentando um crescimento de receita nos últimos 5 anos, nunca deu prejuízo fiscal, ela entrega no mínimo 5% de dividendo nos últimos 5 anos, ela entregou. Ela possui uma dívida menor que o patrimônio, ou seja, ela tem uma alta capacidade de liquidez, de pagar aquilo que ela deve. E ela apresentou um crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Então, isso me gera uma confiança para aumentar o meu aporte nesse ativo que eu até já tenho. Porque quando você investe em algo que você já tem e tá te dando um resultado, muitas vezes você fica assim, eu acho melhor não investir, porque eu já tô com um resultado positivo, vou prejudicar o meu preço médio. E a questão não é essa, porque se é um bom ativo, tá tendo uma correção no preço, que é normal ao longo prazo, mas ainda tem uma possibilidade de crescimento, você ainda encontra valor, principalmente com a questão do resultado e do preço, você tem mais é que investir, você tem mais é que aumentar o aporte nesse ativo e, é claro, sempre visando a sua diversificação, sempre olhando para a sua carteira, o que você quer, qual é o seu foco, seu objetivo, que vai te auxiliar muito. E a outra aplicação que eu vou fazer no mês é o Kiso 11, também eu já fiz no mês passado, eu vou aumentar mais ainda essa minha posição. Hoje eu estou com 55% na parte de fundo só em Kiso, eu quero aumentar isso daqui porque, como eu já expliquei para vocês, sempre eu mostro, né? É um fundo de fundos, ele é muito bem diversificado, ele vem trazendo uma boa rentabilidade e me gera uma segurança por ser um fundo de fundos. E aqui eu vejo que ele tem um preço sobre o valor patrimonial muito interessante, tá com 0,85, digamos aqui que ele tá com 15% de desconto. Ele tem um yield muito atrativo pela segurança, pela estabilidade que ele vem mantendo e pelo preço dele. Aqui eu consigo ver como tá a distribuição de proventos, né, de dividendos desse fundo. Então já está com quase um ano. Desde setembro do ano passado ele vem pagando minimamente 7 centavos por cota. Ou seja, você comprou uma cota que hoje está R$ 6,75. No próximo mês você já tem direito de receber 7 centavos por essa aplicação. Então ele tem uma estabilidade, ele tem uma constância no pagamento do dividendo. Aqui no Dividend Yield a gente já vê que tem uma certa variação. Brando, por que se o dividendo ele está sendo mantido? Porque no yield, no dividend yield, ele leva em relação o preço do ativo e o que está sendo distribuído. Então, como o preço do ativo está sofrendo uma desvalorização, como a gente viu aqui, ó, nos últimos 12 meses ele está com 4% de queda, isso impacta o dividend yield. Então, o dividend yield torna-se a ser melhor, porque o preço do ativo diminui e ele tem uma constância na distribuição. Então, isso impacta o yield. Em certo momento, ele teve um yield de 0,86, com os mesmos 7 centavos que a gente viu em setembro do ano passado. Agora, em agosto, os mesmos 7 centavos já gerou um yield de 1,5%. Então, para mim, que estou investindo principalmente para pegar os resultados no longo prazo, isso é muito interessante. Brando, por que isso é interessante? Porque eu continuo recebendo o mesmo valor, aqueles 7 centavos, porém eu estou comprando esse ativo agora mais barato. Eu estou tendo, de fato, um desconto porque ele não tem uma instabilidade na distribuição. Ele tem uma instabilidade no preço porque quem define o preço é o mercado.
Por isso que tem essa forte variação, porque depende do mercado. São as pessoas que compram, que vendem, que impactam nisso. E por que eu digo tanto que tem essa segurança no Kiso, né? Porque ele é um fundo de fundos, e eu sempre mostro para vocês, ele tem essa exposição em 36 ativos, que são grandes ativos, são fundos imobiliários, e ele não tem uma exposição grande em apenas um. O BTLG11, que é um fundo muito conhecido, que ele vai ter uma maior exposição, que é 3,78. Ainda assim, uma diversificação muito boa. E pelos setores, né, papel, galpão, shopping, ele também está bem distribuído. Você pode até olhar aqui e falar assim, Brando, mas eu estou vendo aí que em papel tem mais de 30%. Mas se você pegar galpão, shopping, laje corporativa, renda urbana, bancário, que são todos fundos de tijolos, vai dar aqui mais de 60% de composição desses ativos, que acaba até trazendo um pouco mais de segurança, porque o papel vai estar exposto somente em dívida. Então, por isso que eu acho interessante, na minha estratégia, na minha carteira, aumentar essa posição aqui em Kiso. Por quê? Porque eu continuo tendo um resultado muito bom, que eu acho muito interessante. Está com o quê, ó? Ele está com mais de 12% nos últimos 12 meses de uma distribuição de algo que é isento de imposto até o momento. Então, para mim, é muito interessante, é um resultado muito bom e eu estou conseguindo aumentar a minha posição nele pagando menos devido a esse desconto. Então, vou fazer o meu lançamento aqui. Eu comprei 3 ações da CEMIG e eu comprei mais 9 cotas do Kiso. Mais uma vez eu não consegui bater aquele valor mínimo de R$100, como eu tenho meta aqui, né? Mas não tem problema. É claro que o intuito é sempre você investir o máximo possível, o máximo que você conseguir no mês. Mas como eu tenho essa regra aqui de não ultrapassar R$100, essas 2 aplicações que eu fiz, caso eu fosse escolher alguma outra cota ou alguma outra ação da CEMIG, eu iria passar, e para não quebrar a regra, eu preferi ficar um pouco abaixo, mas mantendo a minha aplicação mensal. E como ficou a carteira agora, né? Já caminhamos para mais de R$930 de patrimônio. Não vamos ter um impacto imediato na rentabilidade, porque eu fiz a aplicação agora, tem que aguardar passar os dias, né, as semanas, para ver como que vai performar essas novas aplicações. E a minha diversificação meio que manteve a parte de fundos e de ações. Vendo como ficou aqui a diversificação dentro das classes, as minhas ações estão bem mais diversificadas agora. E os fundos imobiliários também. Estou com 60% no Kiso, 20% em SNEG e 18% no KNSC. A minha principal meta dessa carteira é bater R$1.000 de patrimônio, então no próximo mês eu já vou bater. E a partir de novembro, que vai ser a primeira aplicação depois de bater a meta, eu vou mudar a regra dos aportes de R$100. Lembra que lá no primeiro episódio eu tinha falado que iria investir R$100 até bater R$1.000 de patrimônio. Após isso, eu vou investir até 10% do patrimônio da minha carteira. Então, um exemplo aqui, bati R$1.100 de patrimônio. No próximo mês, quando eu for fazer o aporte, eu posso investir até R$110. E por que isso? É como eu sempre falo e explico para vocês. É interessante, é necessário iniciar. É muito importante você ter a constância, mas uma outra coisa necessária é você, sempre que possível, aumentar os seus aportes. Por quê? Porque você vai ampliar o seu ganho no longo prazo. Então aqui, de uma maneira gradativa e simples, eu vou aumentando os meus aportes para que cada vez mais esse meu patrimônio ele esteja crescendo. Então aqui eu já tenho uma rentabilidade de 22,30%. Isso não tem base no patrimônio, nesses R$900. Tem base o quê? Nos ativos, nos investimentos que foi escolhido. Então, se eu tivesse aqui um patrimônio de 9.000 e eu tivesse uma rentabilidade aqui também de 22%, o que é aumentar? Ia aumentar o meu lucro. Porque o lucro ele é proporcional ao patrimônio. A rentabilidade eu consigo com base no meu conhecimento, nas minhas escolhas. O patrimônio é o que eu vou colocando e o que o meu retorno vai gerando, me proporcionando. Então é muito interessante, sempre que possível, você aumentar os seus aportes para que você consiga cada vez mais ampliar os seus ganhos. Então, se essa série está te ajudando, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário. Não se esqueça de compartilhar com seu amigo que precisa aprender e iniciar nos investimentos. E eu te aguardo no próximo vídeo.